Essa aula vai te ajudar muito a fazer com que a sua leitura de mercado compreenda como os movimentos são armados pelos grandes players. O que seria um teste de oferta? O teste de oferta é um dos mais importantes sinais que existem e que você precisa dominar. Por isso, preste muita atenção agora. Imagine que grandes operadores que querem acumular um determinado ativo possam deixar os preços se moverem para baixo com certa confiança, sem perder o controle. O que é essa certa confiança? Deixar o preço cair, mas sem perder o controle. Tirar o time de campo por um determinado período, ou seja, parar de comprar, parar de acumular. Isso é feito para verificar como é que os outros players estão se comportando. Nesse exato momento, ele está fazendo um teste, para ver se tem grandes players fazendo o contrário dele. Ele sai de campo, ele deixa o preço cair, encoraja supostos vendedores a peitarem ele. Quando ele tira o time de campo, os eventuais rivais, eles podem pensar que o lote desse player que estava acumulando acabaram. Eles podem acreditar que ele desistiu de continuar comprando, ou seja, que ele foi vencido. E isso encoraja quem está querendo vender. Esse teste é importante, pois antes da decolagem, o grande player quer verificar se o caminho está livre para ele. Depois que ele acumulou, quanto menos oferta de venda tiver no mercado, é melhor, pois assim o preço estará livre para se movimentar, subir como um foguete. O teste da oferta minimiza o risco do player que acumulou. Para fazer o preço decolar depois da acumulação, é hora de agredir o book. O preço vai decolar depois da acumulação através das agressões dos players que até então estavam acumulando. Durante todo o período de acumulação, eles agiram discretamente, de forma passiva, comprando durante a queda, absorveram as agressões dos vendedores que estavam desesperados, querendo vender a qualquer custo, ou até mesmo aqueles que queriam vender apostando na queda. Mas todo o processo de acumulação é silencioso, discreto. Depois do teste, e após verificar que não há mais oferta, é hora de soltar rojão. Agora, eles já estão montados em suas posições. Agora é hora de fazer barulho e deixar de comprar através das ordens limitadas e começar a agredir o mercado para que o preço possa decolar. Por isso, o teste é muito importante, pois se no meio do caminho entra um grande player na contramão, o esforço para fazer o papel decolar é muito maior, ou até mesmo a decolagem não acontece. Antes de começarem a criar um mercado de alta, é necessário saber se todas essas ofertas de venda foram totalmente removidas. O movimento da mola de fundo, que rompe o fundo anterior, faz com que os grandes players consigam espremer o mercado a ponto de tirar a última gota de lucro. Talvez tenha uma dúvida gigante agora na cabeça de vocês. Como eles podem saber se as ofertas foram removidas e o ativo já pode decolar? Simples. A melhor maneira é forçar os preços para baixo, porque isso desafia qualquer vendedor ao redor a aparecer e mostrar seus lotes. A atividade de agressões de venda, enquanto os preços estiverem caindo, irá dizer quanta pressão existe ali. Normalmente, um teste com baixo volume diz a você que o mercado está pronto para subir imediatamente. O próximo movimento que deve acontecer é o spike. Ainda não falei nada sobre o movimento chamado spike. É um assunto novo para vocês. Já já eu vou explicar com mais detalhes sobre ele, ok? Mas o spike é um baita movimento rápido. Esse movimento é ultra veloz. É ele que deixa os perdedores travados em suas posições. Agora, atenção. Se houve o teste, o mercado começa a subir, mas de forma lenta e sem demanda, ou seja, com volume baixo, isso indica fraqueza. O mercado ainda não está pronto para virar. Não está maduro ainda. Se fosse uma verdadeira mola de fundo, os operadores profissionais teriam entrado agredindo o mercado na compra para o movimento de alta acontecer, justamente para acontecer o spike. Depois de uma distribuição ou até mesmo uma grande absorção em um topo, o teste também é feito. A regra é a mesma, só que esses testes são feitos para verificar se há demanda antes do mercado cair. A diferença é que o teste de demanda é feito em um topo, ao contrário do teste de oferta. Acho que eu não preciso explicar novamente toda a lógica para falar do teste de demanda,
pois a lógica é a mesma. O que muda é a posição no gráfico, tranquilo? É simples, pessoal. Se o teste de demanda respeita a mesma lógica, a única diferença é a posição no gráfico. Ou seja, os players estão testando o mercado para ver se tem comprador, justamente para que o preço possa cair livremente, sem que um outro player esteja fazendo um movimento contrário. Eu acho muito bom elencarmos aqui alguns pontos importantes, só para a gente dar o nome aos bois. A armadilha, chamada mola de topo, aparece no topo, e depois dela a gente tem o teste de demanda. A armadilha, chamada mola de fundo, aparece no fundo, e depois dela a gente tem o teste de oferta. Esse teste é nosso famoso pivô. Inclusive você pode chamar de pivô se você quiser. Inclusive, algumas vezes ele não aparece exatamente como um pivô. Pode ser um ombro, cabeça, ombro, um topo duplo, mas são apenas nomes dados aos efeitos, pois as causas você já aprendeu. Olha o tal do ombro, cabeça, ombro. É uma mola, seguida de um teste de demanda. Então você aí deve estar pensando que está fazendo o meu curso para simplesmente aprender a operar ombro, cabeça, ombro ou pivô? Negativo. Eu estou te dando ferramentas para você conseguir identificar, através do combustível do mercado, se é provável que ele reverta ou não. Você consegue validar a leitura de um ombro, cabeça, ombro. Você valida através do combustível do mercado agora, que é o volume. Aqui sim, o pessoal do tape reading tem razão. Nesse momento, podemos sim seguir quem está agredindo, pois após acumularem e fazer um teste bem sucedido, os operadores profissionais agridem, não operam mais com ordens limitadas. Agora eles querem mover o preço para cima e para fazer o preço andar a seu favor, eles vão agredir. Muito bem, só que tem um detalhe aqui, o mercado é aberto, qualquer grande player pode estragar seus planos, simplesmente fazendo o contrário. Por isso que durante a subida existe algo que eu chamo de pedágio. Nesse trajeto, os grandes players sabem exatamente onde estão os pedágios. Quando ainda estiver caindo, antes da mola de fundo, antes do teste, tivemos players comprando durante a queda. Muitos desses players ainda estão posicionados. Quando o preço volta a subir, a primeira coisa que passa na cabeça desses caras, que ficaram no prejuízo por alguns períodos, é de vender e sair no 0 a 0. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você, por exemplo, está fazendo esse treinamento. Vamos lá. Você comprou Petrobras a R$20. Até hoje está amargando o prejuízo. Não vende por nada. Fala para todo mundo que não vai vender enquanto estiver no prejuízo. Se por acaso a Petro subir e voltar para os R$20, eu tenho certeza que você no mínimo vai pensar em sair no 0 a 0, certo? Isso é um pedágio. O player que comprou lá no fundão está fazendo a Petrobras subir até os 30, ele vai precisar pagar esse pedágio para você lá na casa dos R$20. Acho que agora ficou clara a questão do pedágio. Bom, então, se é para cima que o preço tem que ir, os players que montaram posições pensando nisso vão abrir um rally para cima. O grande desafio agora é saber como evitar ficar pagando pedágios para os operadores que ficaram travados em posições perdedoras durante a queda e que agora estão desacreditados com o mercado de alta. O progresso dos preços para cima é bloqueado por essas ofertas desses perdedores que querem sair do mercado. Você tem ideia como esses operadores profissionais solucionam esse problema? A resposta é desencorajando os operadores presos a não vender. Uma das formas de fazer isso é provocar um forte movimento para cima. Esse forte movimento, que nesse caso é para cima, se chama spike. Esses operadores presos que estavam preocupados com as perdas ficarão animados. Um gap, por exemplo, é uma bela forma de fazer isso. O cara está segurando a Petro há sei lá quanto tempo. Aí ele já botou na cabeça que o dia que voltar para os R$20, que é o seu preço de custo, ele vai vender. Se nós temos um gap e aí no outro dia, R$19,50, ela já abre sendo negociada a R$22,
o cara já fala, caramba, que maravilha! Bom, se eu estava pensando em vender a R$ 20 agora, eu tenho uma certa gordura, ela já está a 22. Se ela chegar aos 21, eu vendo, mas até lá eu continuo comprado para ver no que dá. Pessoal, isso é só um exemplo, só para que possamos entender o conceito do spike. O que eu estou querendo dizer é que os players querem um movimento rápido, seja ele gap ou não. Os players querem desencorajar quem está pensando em vender, só isso. Durante o spike, você verá um volume alto com grande movimentação de preços para cima. Isso mostra que o dinheiro profissional está preparado para continuar o deslocamento dos preços para cima. Mais um grande trunfo que surge durante o spike é o short covering. Já ouviu falar nesse termo? Entender o short covering é muito importante, até porque os operadores que entraram vendidos no fundo, eles são forçados a cobrirem suas posições perdedoras. Muita gente, durante o processo de acumulação, ou durante apenas a absorção, ou até mesmo durante os testes, tiveram oportunidade de apostar na queda. Aliás, os players trabalharam firmemente para que todo mundo acreditasse no movimento contrário. Lembra que a acumulação é feita de forma silenciosa? Por que é silenciosa? Para ninguém desconfiar. Muito bem, eles estão trabalhando para todo mundo acreditar que o preço ia continuar caindo. Muita gente apostou na venda. Se o mercado decolar, essa galera toda vai precisar cobrir suas posições de venda. Isso é o short covering. Isso vai colocar ainda mais pressão na compra. Esses traders perdedores precisam zerar a operação a qualquer preço, antes que suas contas zerem.